Agora, é óbvio que tudo que dá like, eles super valorizam. Como assim? Por exemplo, por que falaram que essa menina tinha caso com o Whindersson? Ah, Porque o sim. Whindersson dá like. Claro. Entendeu? Agora, vai chegar uma hora, Vilela, eu acho que não estamos longe, em que a gente vai ter que ter uma constituição das redes sociais. Assim, e de ética, de respeito. Porque você não pode, o cara vai lá, desmente e a coisa continua a se propagar. Exato. Então, assim, eu vejo pessoas muito, não só influencers pouco conhecidos, mas muito conhecidos, apavorados. E aí o que acontece? Eles saem um pouco das redes sociais e de repente voltam, mas assim, como é que é esse voltar? Porque Várias pessoas abandonam canais porque não aguenta a pressão. Não aguenta mais. E não é só a pressão de ser cancelado ou não. Não, de números também. De números. Porque tem que fazer mais e mais e mais e mais. Que é a tal da sociedade da produção. Do resultado. A gente viveu até a Idade Média, até a Revolução Industrial, a sociedade, que era uma sociedade de regras, e falava assim, para o teu funcionário você falava, você tem esses deveres e você tem essas proibições. Certo. Ponto. Ok. E você seguia aquilo. O que aconteceu? Nessa época, o que se explicava como a quebra das regras era que o cara não aguentava mais virar o parafuso, e de repente ele saía da realidade. Tanto que se falava muito naquela época, muito mais de psicose do que se fala de depressão. Verdade. Ninguém falava depressão naquela época da Revolução Industrial, não falava. Então a gente vê nitidamente que o homem ali tinha um condicionamento, ele seguia. Alguns não aguentavam e realmente saíam da realidade. A gente via pessoas falando na rua, eram as pessoas loucas, os loucos. Hoje a gente não tem mais. E nessa sociedade de regras, a opressão era o grande problema. Então, o meu patrão é o problema, a fábrica é o problema, o outro país que oprime é o problema. Hoje, na sociedade do desempenho, o que é pregado? Você pode tudo. Você é responsável por você, só depende de você, você pode tudo. Eu não tenho mais o inimigo fora. O inimigo agora está aqui. Está comigo. E se eu compro essa ideia, meu querido, qualquer coisa que der errado, eu faço o quê? Fracasso. E aí o fracassado faz o quê? Deprime. Hoje, a epidemia de depressão. Japão, né? Quantas pessoas... China e Japão, né? Eles colocam muito essa coisa da competição, de ter bom resultado. Coreia do de Sul. ganhar bem, né? Até... Eu tava vendo que as redes de paquera, de não sei o que, o pessoal coloca o salário lá. Exatamente. A que ponto nós chegamos? Nós viramos um produto. Exato. As pessoas na prateleira, né? Na prateleira. Que as pessoas queiram nos tornar um produto, ok. Mas você se tornar um produto, cara, se sujeitar a isso não tem como. E é isso que eu acho que as pessoas não estão percebendo. Por exemplo, triste não tem problema nenhum uma empresa me achar um produto interessante para vender algo, desde que eu acredite naquele algo. E você sabe, é um contrato. Exatamente. E ao mesmo tempo, assim, não, eu também não vou fazer propaganda de nada que eu realmente não acho legal e não usaria. Né? Ponto. Então isso tem uma coerência. Agora, eu a partir disso virar um produto, eu me perco, porque eu deixo de ser ser humano. Eu deixo de ser ser humano. Eu tenho uma sensação assim de que as pessoas elas estão anestesiadas, não parece isso? Parece que aquela coisa da delicadeza, de prestar atenção no agora, as pessoas, para viver, parece que elas estão anestesiadas e colocam isso para jogo, no sexo, em alguma coisa, elas desviam para não pensar nos problemas. Parece que tudo é desviar. E quando não tem jeito, como foi a pandemia, falou, putz, agora eu vou ter que conviver com essa pessoa aqui que eu tô casada há 13 anos, vou ter que ver meu filho e conversar com ele, eu vou ter que olhar pra... Aí muita gente ficou com depressão, muita gente separou. Parece que as pessoas... Muita gente se suicidou. Parece que as pessoas ficam em rede social arranjando coisa pra fazer pra não olhar pra dentro, e isso é um problema, porque uma hora a conta chega, não chega? Tem que chegar, porque assim, o ser humano é um bichinho diferente. Ele é um ser humano que o ser humano é um bichinho que ele tem que agregar valores, ele não pode passar na vida sem fazer isso, ele não pode passar... E é social, né? E é um bicho social. É social. O meu trabalho
tem que sempre, de alguma maneira, bater uma bola com o seu. Senão tá errado. Se eu sento aqui para ser melhor que você ou você melhor que mim, tá errado. Porque o ser humano, em essência, não é para isso. Eu tenho que te acrescentar algo e você tem que me acrescentar algo. Quando eu sair daqui, eu tenho que levar uma carga que falo, putz, isso foi tão legal, valeu a pena. Como eu tenho que deixar algo que você fala assim, puta, aquela única palavra que a Bia falou... Fez sentido. Fez sentido para mim, na minha história, entendeu? Isso é a regra do ser humano. E a gente não faz mais isso. Então, você está falando, a gente já tinha uma epidemia de depressão muito antes da pandemia. A pandemia só deixou isso muito claro, esse desgoverno. E posso dizer, aquela coisa que a gente ia ficar melhor depois da pandemia, mentira. Não rolou. Eu acho que foi ao contrário, porque houve uma migração, as redes sociais subiram, tomaram uma importância danada, e as pessoas estão tendo muito mais vida virtual do que real. E não estão percebendo isso. Verdade. Você está falando anestesiado, eu acho que estão alienados. Também. E também procurando... soluções mágicas? Soluções mágicas e também ter times, se esconder atrás de outras figuras. Você é tal pessoa, então eu não vou falar com você. Ela já te elimina porque você gosta do vermelho, ou você gosta do azul, ou porque você torce para esse time, ou porque você votou naquele político, e todo o resto seu não vale. Ela te define por uma coisa. Uma única coisa. Não, ela te condena. Ela te condena. Ela não te define. Ou ela te edifica, ou ela também te coloca pra cima. Também estamos juntos. Putz, você... E isso é uma coisa que, graças a Deus, aqui eu conversando com as pessoas mais diferentes possíveis, eu consegui sair dessa polarização. Dessa polarização, com que certeza. Tava me fazendo muito mal isso. Tem que escolher toda hora. Eu falo, não tem que escolher. E eu tenho só que ouvir. Exatamente. Por que eu tenho que optar sobre coisas que eu nem sei, que eu não entendo direito? Eu ouvo essa pessoa falar, faz sentido o que ela falou, não faz sentido. Eu tô falando, e essa troca do ser humano? Como é que se faz quando eu determino que eu tô... não, esse eu não falo, esse eu falo, ninguém se acrescenta. A gente está atrapalhando a evolução do próprio bicho ser humano. Tem uma coisa pior, Bia. Tem uma coisa de eu querer te convencer, só que eu não escuto o que você fala. Eu falo, aí é a hora de você falar. Aí, o cara tá falando. Sendo que eu tenho que prestar atenção no que você tá falando, até pra argumentar depois. Aí eu falo outra coisa que não tem nada a ver com o que você fala uma coisa que não tem nada a ver, e a gente não chega em lugar nenhum. Não, e tem uma coisa que, por sermos animais sociais, as diferenças, você se reafirma mais sendo você. Porque quando eu ouço você falar uma coisa que eu não concordo, eu falo assim, eu até entendo o que o Vilela tá querendo dizer, mas para mim não se aplica. Então eu reforço quem eu sou. E essa não convivência dessa forma, de você não ouvir o outro, eu tô deixando, eu tô me desintegrando, porque eu não reafirmo quais são os meus maiores valores. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.